Opa, boa noite, professor. Boa noite, Ayrton. Tá me ouvindo bem? Estou escutando bem, o senhor? Está me Tá escutando bem ótimo. também? Perfeito. Ótimo. Podemos iniciar, né? Devemos, né? Hoje a nossa conversa, Clemente, eu já fiz sua apresentação aqui, biólogo, professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da UPE, cofundador do Instituto Bioma Brasil, um especialista na área, né? Para a gente falar da nossa querida Lagoa do Araçá. Não é a Isso, primeira vez que nós sentamos para discutir o tema, né? Lá em exato. 2017, nós já fizemos uma audiência pública no qual o senhor participou e foi muito proveitoso no momento aquela, aquela nossa participação, a sua participação especial, e nos esclareceu bastante sobre a problemática da Lagoa do Araçá, que não é uma solução simples, mas que também não é Ah, impossível. E aí iremos exato. buscar aí, debater hoje à noite e tirar as dúvidas e esclarecimentos para os nossos internautas, né? Que hoje é tudo internauta, né? Então, É, eu acho que a gente está sempre buscando as soluções viáveis para a Lagoa do Araçá, até porque ela foi dragada há 22 anos. Então, a gente sabe da situação crítica que ela está, a lâmina d'água muito reduzida, né? Uma poluição, uma lama tremenda, né? E a gente vai tentar, com esforço coletivo, junto com a sociedade civil, junto com todos, o poder público e as pessoas interessadas no tema, assim como o senhor, tentar buscar aí uma solução. Mas eu quero deixar o senhor à vontade para dar as boas-vindas e depois a gente iniciar no debate. bom, então uma boa noite a todos. Lembrar de um hashtag aqui que há algum tempo eu venho usando, que é o ficar em casa consciência, né? Então não é só ficar em casa, a gente está aproveitando esse momento de isolamento social, né? Parcial, porque algumas atividades estão voltando, é fato, mas o ficar em casa nunca foi tão importante. Eu acho que é uma oportunidade, né, Arthur, da gente estar, pelo menos nós cientistas ou nós acadêmicos, estarmos engajados a transferir parte do nosso conhecimento. Claro que os eventos presenciais são mais calóricos, mais importantes, suscitam debates mais longos, mas eu acho que o momento é interessante, legal. Eu agradeço esse convite, eu tenho participado de algumas lives, inclusive como anfitrião também. E é isso, vamos tentar, assim, na medida do possível. Como o Instagram não permite, a gente não tem apresentações, né? Porque o professor gosta de botar os slides, né? Mas não, acho que a gente tem condição aqui de conversar, continuar a conversa de 2017, né? Ou até muito anterior a isso, claro. Mas assim, vamos botar de novo isso à tona para que a gente possa continuar discutindo para buscar uma solução. A gente não tem parado, vou chamar de Clemente, para não estar na Por formalidade, já que a gente favor. está aqui num bate-papo, Exatamente. né? Por A ideia é favor. exatamente a gente ter uma conversa de amigos e todos participarem desse nosso bate-papo, até porque nós Fique à colocamos vontade, um espaço para as perguntas, onde todos puderam formular suas perguntas antecipadamente. Mas o que eu quero dizer, Clemente, é que essa é uma luta constante da sociedade toda, principalmente dos moradores da Imbiribeira. A gente sabe que é uma problemática difícil por vários ângulos, por várias variáveis que são colocadas, desde a qualidade da lama, desde aonde colocar o resíduo sólido, desde do que a dragagem pode afetar ou não o meio ambiente. Isso aí a gente vai debater ao longo desse nosso bate-papo, mas, e daí, só colocando aqui como uma um prefácio na nossa conversa, uma abertura na nossa conversa, falar da importância da Lagoa do Araçá. A Lagoa do Araçá ela é uma das únicas, uma poucas zepas que tem, né, na cidade do Recife, uma zona especial de proteção ambiental. Recife é uma cidade tomada de mangues e áreas verdes ainda remanescentes, e a lagoa poucas delas que ainda existem, né? E é Sim. a única lagoa que é alimentada pelo rio Tigipió, né? Por um rio, né? E principalmente pelo rio Tigipió. Que isso é bom
e ao mesmo tempo é ruim, né? Ela é boa porque ela tem essa característica e ela serve até como balizadora do rio Tegipió, evitando assim muitas enchentes ali na cabeça da bacia, como Tegipió, Coqueiral, Sancho, aquela região lá. Mas, em compensação, ela absorve toda a sujeira da bacia, né? E ela já vem cá carregar, recebendo tudo que é, né, de poluição ao longo do rio, que ela deixa de ser esse filtro antes de levar para a bacia do Pina. Então, é desafiador, né? É um tema desafiador, mas é um tema que a gente não pode baixar a cabeça, porque é difícil a gente deixar de falar dele. Não, pelo contrário, a gente tem que falar todos os dias, né? Hoje é um equipamento cultural, né? Um equipamento muito forte, culturalmente falando, né? Hoje ela é polo cultural da Ibiribeira, né? Ela é um parque de lazer, né? De esporte e lazer. Então, a lagoa, ela tem, além da sua função ambiental, ela tem uma função social e esportiva e da própria economia, porque hoje ela está trazendo já turistas e pessoas de fora para conhecer a lagoa. E fora isso, um cartão postal da cidade do Recife. Eu sou suspeito para falar, mas ela é lindíssima. Eu acho que é uma das lagoas mais bonitas que eu já vi. Eu tive recentemente não, tive um tempo desse atrás lá em Salvador, e fui na Lagoa do Abaeté, não chega nem aos pés. Que os poetas não discutem. Não, mas é verdade. São histórias diferentes, né? São histórias diferentes e relações com a cidade diferentes. São relações bem diferentes, inclusive quando lembra assim a Lagoa do Abaeté, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Elas têm uma relação diferente quando a gente fala, por exemplo, quando você destaca a questão cultural, né? A questão paisagística. Aí pode se assemelhar, mas ela tem, cada um tem o seu, na verdade, em volta existe a cultura em função dessa lagoa, né? O que a sociedade quer para nossa lagoa, né? Exatamente, né? Eu acho que isso é o grande desafio nosso no momento e nos anos próximos, né? É esse grande desafio de como a gente vai salvar a nossa Lagoa da Araçá. Mas vamos lá, iniciar as perguntas, que a gente está aqui para isso, né? Do seu ponto de vista, professor, qual a situação da Lagoa hoje? Como é que ela se encontra? Você bem colocou, Ayrton, que o rio Tegipió, ele é um problema e vamos dizer, uma solução. Na verdade, o sistema todo da paisagem costeira daqui da região metropolitana do Recife, ele lembra muito assim, como se fossem vasos condutores ou artérias e vasos que carregam o sangue do nosso corpo, carregam as marés. Então, o próprio Tegipió, na verdade, é ele que ainda mantém um pouco de vida para essa lagoa, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca o manguezal ali, inclusive quando a gente fala de beleza cênica, a gente não pode esquecer que as margens da Lagoa do Araçá é belíssima. Sim. Né? São árvores imensas. E se a gente olhar de cima, eu estava quase agora, eu acessei o Google Earth para dar uma olhada de novo para a lagoa, para ver como que era o entorno, e realmente o entorno cresceu demais, a uma velocidade gigantesca. Teve um avanço muito grande no verde. Muito grande. E aí o que acontece? Você tem a lagoa, ela aprisionada sobre um tecido urbano complexo, e em volta você tem árvores gigantescas, né? Que depois a gente pode até falar sobre a função dessas árvores para a lagoa. Então hoje a situação dela, em termos de saúde ambiental, eu diria que ela sobrevive por conta do Tegipió, mas também sofre por conta, como você falou, do Tegipió, porque nós não temos uma rede de um esgotamento, um esgoto tratado, né, nessa região, onde a gente tivesse uma malha bem interessante de captação desses efluentes e tratamento para posterior lançamento, se fosse no rio Tegipió, até na própria lagoa. A gente não tem isso. Então o que acontece? Essa maré que entra pelo Tegipió alimenta o que a gente tem de beleza cênica
como paisagem. Porque muitas vezes a cidade do Recife, se a gente vê o estudo que a prefeitura fez tempos atrás, quando olha as áreas verdes da cidade do Recife, muitas vezes as maiores taxas de área verde na cidade estão relacionadas às margens dos nossos rios. Não é de parques criados, arborização pública, não, é mangue. É mangue. A gente vê que os índices são altos nas margens do Capibaribe, e no caso da Lagoa do Araçá é impressionante. Quando você olha do lado de cima, você vê que o núcleo verde, portanto, empresta diversos serviços, dentre eles até um certo conforto térmico. Então, ele está vivo. A Lagoa do Araçá, ela respira por aparelhos. Bem é fato. Porque existe uma carga de esgoto e de lixo insuportável. A gente não sabe até que momento isso pode realmente trazer e danificar a vegetação de mangue. Por enquanto ela suporta. Então eu diria que ela respira por aparelhos, mas respira. Eu fiquei muito feliz quando o Proeste, que é o saneamento aqui da região sul, né, ele finalizou e a gente viu que naquela época eu até imaginava o sinistro aqui, a própria dragagem da Lagoa fosse incorporada dentro do projeto do Proeste, né, que tinha uma lógica bastante, porque a partir do momento que você pega o saneamento de toda a Imbiribeira, leva, trata e pega essa água que está limpa e joga de novo no rio poluído, a água entra na lagoa, dilui, fica no gelo, você não está fazendo nada, mas pelo menos está poluindo menos. Só para fazer um comentário, para te emprestar um conhecimento para quando você for... eu posso até te enviar posteriormente o estudo desse professor. No verão, a bacia hidrográfica do Capibaribe, aí a gente pode falar das outras bacias também, mas a bacia hidrográfica do Capibaribe, no verão, a vazão da água, o fluxo de água que desce para o rio Capibaribe, na cidade, na região metropolitana do Recife, onde o rio corta, é 3 vezes maior do que a vazão do rio. A água que sai da cidade, ou seja, das águas que estão aqui dos nossos prédios, do tecido urbano, chega a ser o fluxo 3 vezes maior que a vazão do rio Capibaribe. Então isso que você está falando é bem verdade. Se eu pegar e tratar a água e jogar num lugar onde você tem uma carga orgânica gigantesca, você está só diluindo um pouco. Certo? Você está vendo só apenas uma diluição. Exatamente. Mas não deixa de ser também importante. Um dano menor. Né? Porque pior se for o esgoto todo. Aí a gente talvez não tivesse nem nessa sobrevida que você está falando ali. O aparelho teria... O nível de oxigênio teria que ser muito maior. Né? Exatamente. Então, mas, para que isso se resolva, diminua esse dano, a gente precisa fazer intervenções, né, violentas e grandes na nossa lagoa. E eu queria saber se, para o meio ambiente, ele sofre algum impacto com relação à dragagem da lagoa, ou seja, a dragagem da lagoa ela vai causar erosão, ela vai causar algum tipo de poluição. Como é que dá esse sistema de dragagem, que isso é uma coisa que todo mundo fala, mas a gente sabe que é bastante complexo. Não, é bastante sim, Ayrton. É bastante. É importante que se diga que existe uma complexidade. A complexidade, quando a gente utiliza esse termo, né? Eu tenho uma minha orientadora, hoje grande parceira de projetos, professora Yara Schaefer-Novella, ela falava assim, quando alguém fala que é complexo, é porque não sabe do assunto. Mas, na verdade, o complexo que aqui nós estamos tratando são as variáveis. Sim. São as variáveis, que são muitas. Então, primeiro ponto a se colocar. Toda lagoa e toda laguna costeira, ela tende ao longo do tempo, assorear naturalmente. Então vamos supor que nós tivéssemos uma paisagem aqui de floresta ainda, né? Em meados da década de 60, em 66, até 69, quando Josué de Castro descreveu também a nossa paisagem, possivelmente a Lagoa do Araçá, eu ia falar Rodrigo de Freitas, a Lagoa do Araçá,
ainda tivesse uma paisagem do entorno com alguma restinga, alguma vegetação paludosa, a tendência sempre é dessas lagoas elas assorearem, porque elas recebem, se você pegar o desenho dela, o que, que ela é? Ela é uma célula do rio Tegipió. Sim. Ela é como se fosse um puxadinho do rio Tegipió. Então, de qualquer jeito, se o rio Tegipió trouxesse sedimento, ele sempre iria depositar ali. Então, esse é o primeiro ponto. Claro que a gente não tem um rio que traz grande sedimento, mas traz lixo, traz resíduo sólido. E esse material, nem todo ele vai parar no mangue, que é o plástico que flutua, as lâmpadas, as garrafas PETs fechadas, o isopor. Não, existe material que afunda. Então, nós temos um processo de assoreamento da Lagoa do Araçá, um processo antrópico, né, que é acelerado por esse processo de resíduo que é trazido pelo Tegipió e, vamos dizer também, pela população do entorno. Isso a gente sabe. Muito tempo recebeu esgotamento aqui do bairro, né? Pois é. Então, assim, existe todo um material que está depositado de vários anos, né? De muitas décadas, eu diria. Então, o que acontece? Esse material que está depositado, ele passa por um processo de decomposição. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que muito desse material, desses resíduos que foram colocados ou depositados pelas marés dentro do Araçá, muitos possivelmente durante o processo de decomposição liberam algumas moléculas bastante nocivas. Dentre elas, aquele que nos incomoda, os tais dos metais pesados. Os metais pesados, existem diversos metais pesados, mas cromo, magnésio, próprio ferro e outros até mais severos, mercúrio, cádmio, zinco, eles podem estar incorporados hoje no sedimento. Então, quando a gente fala numa dragagem, um processo de dragagem, a gente está falando de retirar esse material com o solo junto. O lixo mais a lama. Né? Então, esse lixo mais a lama, com todos os critérios que se tenha, de ser depositado num destino adequado, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a cidade do Recife não iria cometer esse pecado. De levar e depositar num lugar ideal, tem um detalhe que eu acho importante, que é uma necessidade urgente de um estudo sobre a contaminação dessa lama. Por quê? Não, contaminação da lama, de metais pesados principalmente. Eu vou dizer por quê. Como a Lagoa do Araçá possui pouco oxigênio, por duas razões. A queda das folhas do mangue, naturalmente teria pouco oxigênio, mas tem pouco oxigênio por causa do esgoto. O que faz com que as características físico-químicas da água e do solo permitam que esses metais pesados fiquem presos lá e não fique disponível para a biota, inclusive para os seres humanos que pescam ali camurupim e consomem os peixes. Então isso daí não está incorporado ainda na vida, na fauna e da flora. Quando a gente pega essa lama e levanta essa lama e oxigena, há um risco dessas moléculas se tornarem disponíveis à biota. Então a gente tem, por isso que você falou, variáveis. É importante se conhecer e dominar essas variáveis para saber qual método que eu vou fazer para que eu possa retirar com segurança, sem causar impacto, bem dito por você, porque nós estamos preocupados com o impacto também, para ponto de eu tirar esse material, não permitir que substâncias tóxicas, na hora que oxigenar, porque você está levantando, você está oxigenando, você está possibilitando mexer a água. E aí se libere moléculas nocivas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é isso que você falou, batimetria. Nós teríamos que fazer um desenho de batimetria da lagoa a ponto de saber aonde que eu vou dragar. Se eu dragar muito perto da margem, eu posso estar erodindo a margem e matando o mangue, que empresta um serviço extremamente importante, porque ele filtra a parte do esgoto que está indo. Aquela floresta de mangue do entorno, ela é preciosa.
Poucas pessoas imaginam. Eu lembro que uma vez, Ayrton, vou te contar uma piadinha. Não é uma piada, é uma coisa engraçada que eu fui infeliz na colocação, mas no final se tornou engraçado. Numa reunião muito atrás, também discutindo coisas a respeito da balneabilidade, mas da qualidade das águas dos nossos rios aqui na região metropolitana, ali é onde tem hoje o Parque dos Manguezais. Sim. Aí o Parque dos Manguezais, ele funciona parecido com a lagoa. Ele recebe as águas, filtra, né? E só que o filtro o que que é? É a árvore. A árvore, elas são enormes. Quando compara as árvores daqui da região metropolitana, mesma espécie, com mangue, numa região próxima aqui, no Canal de Santa Cruz, em Tamandaré, Rio Formoso, as árvores daqui são maiores. Por quê? Porque ela está filtrando esgoto. Ela tem esse filtro biológico. Então o que acontece? Eu brinquei numa reunião e falei assim, e tinha um superintendente da Compes, eu disse, olha, quem mora no entorno do Parque dos Manguezais deveria ter um desconto na conta da Compes. Foi uma confusão. Mas depois todo mundo riu, até ele riu. Mas é isso. Então nós teríamos que ter, primeiro, um estudo desse solo, para ver a questão da contaminação, para ver qual o melhor método, e a batimetria. Sabe que hoje, ontem eu entrei em contato com os amigos da oceanografia, para me atualizar, e perguntei para eles, o que está sendo feito? Vocês já fizeram um estudo lá, batimetria e estudo de contaminação? Eles, não fizemos. Então não sei que ponto que a gente vai ter que conseguir recurso para pegar esse povo sabido da academia e já começar a fazer esses estudos que vão delinear uma possível intervenção restauradora da Lagoa do Araçá. Não tem como você ver qual o melhor método a ser utilizado sem antes iniciar, basicamente, Exato. essas duas análises. Daí é que você vai saber o tamanho do teu problema. Eu acho, o problema é quando a gente pensa qual método que a gente vai usar, mas é a solução. A gente está buscando informação, né? Poderia ser algo também de uma licitação do próprio município, na qual se obriga, o órgão ambiental poderia chegar e exigir da empresa um estudo prévio. Isso seria o básico. Acredito eu que seria exigido isso. Claro que nós não estamos falando de um estudo feito por uma academia, ainda que a academia possa prestar consultoria. A fundação da Federal poderia fazer isso, da Universidade Estadual, da Rural. O importante era que tivesse esse estudo para nortear, para a gente não evitar certos problemas, para não chegar e falar assim, poxa, erodiu a margem, hoje o Camurim está contaminado, foi em função da dragagem. A gente não pode dar essa chance. Nós temos que, na verdade, ao contrário, falar assim, olha aqui, ó. Bom, Ayrton, a gente vive em momentos, nós estamos vivendo um momento político bastante difícil. Sim. E descrédito à ciência. Nós estamos num momento de que a ciência parece nada para o governo federal. Então, nós temos que nos munir com a ciência. Né? Então, chegar e falar assim, tá aqui. Se você botar no Google escolar, no Google Earth de pesquisa acadêmica, colocar lá, Lagoa do Araçá, você vai achar raríssimos trabalhos. Eu fiz isso e são os mesmos que eu já conheço. Não teve atualização. Mas esses trabalhos talvez não sejam suficientes para nos nortear ainda. Talvez tenha que ter alguns pontos aí, algumas variáveis a mais. E o quão é importante a academia nesse momento, né? Nesse momento de dificuldade, e através da academia a gente consegue até reduzir bastantes custos, né? Através de convênios, né? Através de parcerias. Então, é essa linha que a gente está buscando, professor Clemente. Tive até uma conversa com o Bertotti a semana passada, falei de você e ele quer uma conversa nossa. Aí ele falou, quando a gente tivesse, ele quer conversar com você. Tem muita coisa para trocar de ideia contigo. O Bertotti, para quem não sabe, é o secretário de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco. Né? Mas, enquanto não vem essa solução definitiva,
essa metodologia definitiva da diminuição da poluição, da limpeza da lagoa, existe alguma solução orgânica ou ecológica, ou tipo algumas plantas que podem dar uma melhorada nesse ambiente da oxigenação da água, ou instalação de uma fonte, alguma coisa desse tipo? Eu acho que nós tínhamos que combater o resíduo sólido com todas as nossas garras. Não chega, talvez auxilie na questão da oxigenação, mas acima de tudo, a gente tem que lembrar o seguinte, esse resíduo sólido, como eu falei, uma parte está sendo depositado no fundo da lagoa e outra parte está sendo levado para as margens, nos manguezais. Eu tenho um estudo feito, já tem um bom tempo, viu? Já deve ter uns 8 anos, com a relação do lixo com as tocas de caranguejo. Os caranguejos são fundamentais nessa dinâmica de a ciclagem dos nutrientes, vindos do esgoto, inclusive. Por quê? Porque eles arejam o solo do mangue, fazendo suas galerias. Infelizmente, por causa do resíduo sólido, a quantidade de caranguejo é menor do que numa área onde não tem resíduo sólido. Então, a gente poderia pensar em alternativa a começar por alguma forma de conter o resíduo sólido que está chegando. Possivelmente uma ecobarreira, que eu acho que já era o momento da gente testar essas ecobarreiras. Eu acho que já era o momento da gente testar essas ecobarreiras. Eu não sei, realmente existe um custo de manutenção. Por exemplo, quando a gente fala em ecobarreira, existem vários tipos, teria que fazer um estudo. Algumas foram, inclusive, testadas na época das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Então já existe tecnologia para saber qual poderia ser instalado ali no TGPO, né? Já daria uma solução, uma primeira solução, que, ao meu ver, em termos de custo-benefício, seria baixo. Teríamos um resultado rápido, bom, proveitoso, com um custo relativamente baixo, mas precisa de manutenção. Imediato, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque a questão do saneamento básico, você já deixou bem claro, é obra de engenharia. É obra de engenharia. E nós estamos falando de obra de engenharia custosa, cara, a longo prazo. Sim. Não é uma coisa que se faz, infelizmente. É uma das razões, inclusive, que não se universalizou, né? Com o marco do saneamento, né? Então, acredito que essa solução que começa a ser discutida a nível de política federal, né, de saneamento, a universalização do saneamento no Brasil a médio prazo, né, pelo menos já é um avanço, mas que as coisas também não estão caminhando muito bem, né, por alguns vetos que teve, né, que prejudicaram, né, vai ter áreas que não vai ter interesse de ser resolvido, então, ou seja, precisa ser melhor ajustado, né, para poder não ficar só no papel, ou senão só vai evoluir aquilo que dá muito dinheiro, né, e aquilo que é exatamente as bacias, né, e as áreas ribeirinhas, elas não vão ter interesse do poder público, e aí com os vetos que foi feito, deu uma desequilibrada nisso aí. Mas eu acredito que o Congresso Nacional vai achar uma solução para que realmente o marco do saneamento ele venha resolver esse problema a médio prazo. Senão a gente vai passar pelo processo que foi o do resíduos sólidos, né? A política nacional. Exato. A gente não pode permitir isso, não. Exatamente, que é prorrogação em cima de prorrogação e não acaba nunca. Né? E nada é feito. Mas até respondendo, só finalizar a tua resposta aqui, com relação a gente fazer um tratamento biológico ou com componentes biológicas, na verdade, nós temos um sistema diferente de uma lagoa doce. Numa lagoa doce é possível se fazer isso. Existem algumas pesquisas no mundo com probióticos, mas ele digere a matéria orgânica. É bom. Quando você coloca probióticos na lagoa, é possível dar uma melhorada, mas isso daí vai passar por um tempo e a própria TGPO vai meter de novo carga orgânica e vai voltar a estaca zero, né?
é algo como você falou, né? Eu trato, diluo e jogo no rio poluído. Então, ele passa a ser um paliativo. Não existe plantas tão eficientes quanto as do mangue. Então, quando eu falo, se eu cuidar os resíduos sólidos, eu estou permitindo que o mangue tenha um processo de sucessão, as árvores sempre estejam lá. Não vai ser um isopor, um lixo que vai matar uma plântula. A plântula vai estar lá. Morreu um adulto, a plântula cresce. Então, esse é o momento da gente valorizar o que a gente já tem. Quer dizer, o resíduos sólidos permitiria que a gente fizesse a manutenção da vegetação que já faz esse papel de filtro biológico, né? Quer dizer, não existe espécies para poder introduzir, que é um ambiente salobro, né? Exato, exatamente, é outra dificuldade. Nós temos dois tipos de lixo na lagoa, né, de poluição, que é a sedimentada, que é a sólida, que é a que está no fundo, Isso. e tem a flutuante. Né? No seu ponto de vista, para explicar para a gente, qual é a mais danosa hoje para a lagoa? Uma boa pergunta, né? Não, é uma boa pergunta. Na verdade, pode ser do mesmo material, da mesma composição química, plásticos muito parecidos, né? Existem coisas diferentes a se pensar, porque o que está no fundo, como eu falei, ele está se decompondo e liberando moléculas nocivas. Existe um estudo de 2011 do Labomar, de pesquisadores do Ceará, que coletaram a lama do Araçá e viram que existe contaminação por metal pesado, em concentrações variáveis. Então, e certamente, eu arrisco dizer que são moléculas que se desprenderam e contaminaram a partir da decomposição de lixo. O resíduo flutuante é aquilo que eu falei. Ele vai sufocar as raízes de mangue, ele vai entupir as galerias e tocas de caranguejos, vai recobrir a lama do mangue. Então, eu acredito que hoje combater o resíduo que está chegando, seja ele pesado ou flutuante, é uma solução. Então, assim, era interessante a gente pelo menos diminuir aí em torno de mais de 50%, 60% da chegada do resíduo sólido. Eu não tenho dúvida. Agora, o resíduo que é flutuante e se deposita nos mangues, eles são retirados pela prefeitura por varrição, né? Sim. Volta e meia você vê os meninos fazendo a varrição. O que, se a gente imaginar, eu não quero aqui ser o pessimista do pessimista, mas quando a gente bota um menino com uma bota lá limpando, a gente está levando o pisoteio das tocas, o pisoteio dos caranguejos, o pisoteio das raízes. O ideal é não ter ninguém limpando. O ideal seria não chegar ao lixo. Mas que bom que estão limpando. Então esse material que está limpando não está se decompondo e não está jogando moléculas nocivas, como, por exemplo, os metais pesados no mangue. Quer dizer, o que está no fundo da lagoa. Professor, algumas fábricas de cimento utilizam a lama, né, como matéria-prima para base para estradas, asfalto, algum tipo dessa manufatura. Existe aqui em Pernambuco ou no Nordeste, tem algum tipo de indústria desse tipo, que utiliza-se desse tipo de lama para... junto com também um professor, ver se conseguia pegar o resíduo lá da Ilha de Deus, que é aquele marisco, o resíduo do marisco, do crustáceo, está causando uma poluição imensa lá, porque eles geram muito resíduo, mas o problema não era nem... Eles utilizam, mas a questão de lá era a contaminação do rio, né? Então, a própria contaminação ela não era nem a questão do sal, mas sim da contaminação da água, que aí poderia prejudicar o processo de fabricação. Isso é possível fazer alguma coisa nesse sentido, porque a gente sabe que um dos custos maiores é aonde colocar esse resíduo. O nosso aterro sanitário mais próximo aqui é Igaraçu, que teria capacidade de suportar parte dessa lama lá do CRT. E o custo desse deslocamento é muito elevado.
né? Pois é. É o que eu falei lá no começo, né? Da engenharia, do fato de dragar e depois a gente vai botar onde a lama, né? Eu Esse, conheci esse, e- o aterro sanitário lá, é espetacular, né? A capacidade dele é. de absorção, mas é muito longe. Então, isso onera muito o custo da operação. Eu acho que tudo é uma questão também de se avaliar, a questão de custo-benefício também, da possibilidade desses rejeitos sólidos serem reaproveitados pela indústria. Economicamente, assim, né, quando a gente pensa do que existe ali, talvez nem tudo. A gente tem apenas uma percentagem muito pequena de reaproveitamento. Com relação à lama do mangue, acho pouco provável. A gente tem praticamente o que a gente chama de lama, eu diria que mais da metade é areia. Mais da metade é areia. E outra parte é silt. Então ela é uma partícula de sedimento muito fina, muito fina. O que a gente tem de argila, que é o que é aproveitado para a construção civil, é muito pequeno. Argila, os grãos de argila são muito baixos, porque a gente não tem, nesse trecho da onde está localizado a Baía, a Lagoa do Araçá, fonte de argila. A gente vai ter fonte de argila quando a gente sobe o rio Capibaribe ou nas margens, nos canais, nas margens dos nossos morros daqui da região metropolitana, a gente pode ter alguma argila. Então, na Lagoa do Araçá, como está na planície costeira, possivelmente a percentagem... Foi o que eu pesquisei, eu mandei a mensagem para esse meu amigo da oceanografia, que trabalha com solo, que é o cara do sedimento. Ele falou, Clemente, é um sonho que eu quero ter estudar lá. Ele falou, mas não tenho nem estudo, porque eu achei que ele tinha aí. Eu falei, faz tanto tempo que eu não falo do Araçá que eu vou perguntar para ele. Ele falou, não tenho nenhum estudo. Mas os estudos dele aqui no Capibaribe, perto do Parque dos Manguezais, pode ser replicado, poderia ser comparado com um possível estudo futuro para a Lagoa, mas os dados mostram que a concentração de argila é baixíssima. Então, ou seja, para cada quilo que a gente teria de lama, entre aspas, a gente vai ter 70% areia, pode ser uma areia lavada, poderia ser utilizada como areia para a construção civil, mas desde que lavada, né? E o resto, a gente teria aí em torno de mais ou menos, quando a gente olhar, bote aí mais de 20% de resíduo sólido, mais 20%, a gente vai ter 10% de lama de fato, ou seja, de argila vai ter uns 5% desse quilo. Quer dizer, vai ter aí um valor de 50 gramas, ou seja, É engraçado. muito É pequeno engraçado. para a A gente gente pensa poder que a lama é utilizar. argila, né? A gente pensa Quando a que, gente fala, né? não, A normal. lama é argila, Você mas na... sabe que você sabe que a lama, na verdade, eu fiz um cálculo, lógico, imaginário aqui, mas eu faltou colocar percentagem de matéria orgânica, porque os Sim, troncos de árvores, os galhos de árvore, isso pode somar um valor aí também de 10%. Então o que acontece? A lama, ela é argila, silt, areia molhada e matéria orgânica, ou seja, a lama que a gente tem não é a lama que a gente encontra aí pelo sertão, pelo agreste ou pela zona da mata, que aí sim é uma lama com argila, aí sim, a argila ela é utilizada para a fabricação de cimento, hoje eles utilizam, na verdade, além do calcário, que é o que você comentou sobre as conchas, eles usam uma percentagem de argila também, né? professor, esse ano eu estive lá em Brasília buscando recurso de uma emenda parlamentar, do deputado federal João Campos, para a gente iniciar esses estudos, exatamente iniciais, como o senhor está falando. Eu queria saber qual é a sugestão que o senhor dá de como a gente pode movimentar a sociedade civil, a academia, somar forças, né, de todos os lados para a gente, pelo menos, traçar e ter essa luta como uma luta contínua. Isso só sossegar quando a solução do problema vier. A gente sabe que não é uma luta fácil, mas é possível, sim. Eu acredito que vejo
solução, né? Mas se o senhor tem alguma ideia, se o senhor já participou de algum grupo que obteve um sucesso positivo, para a gente se espelhar e seguir esse caminho, porque sozinho ninguém consegue nada, né? Não, não. Existe um. Eu acho que estão muito na frente da gente o Rio de Janeiro com um trato com a Lagoa da Lagoa do Rodrigo de Freitas. Agora eu troquei, fui falar da nossa. A Lagoa Rodrigo de Freitas. Eles têm muitos estudos em cima da Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu acho que a gente poderia pensar, olhar para a Lagoa, e lembra muito, as condições são muito parecidas, né? Nós temos um terceiro... Pode até quebrar etapas e adiantar muita coisa por conta da Exato. similaridade, né? Exato. Eu acho o seguinte, nós não temos ainda um exemplo a seguir no Brasil de um tratamento de uma lagoa como parecida com a nossa. Né? Nós não temos ainda coisa em Belo Horizonte, tem alguma coisa em Belo Horizonte. Mas água doce. Ah. Dentre as variáveis, vou usar o termo complexo sem estar, como que é, enganando as pessoas. Enganando ninguém, querendo complicar a coisa não, né? O complexo da nossa conversa aqui, a variável maré. A variável, nós temos isso que mantém a lagoa, como eu falei, viva. Então, assim, os exemplos com água doce, eu acho que são mais fáceis. Né? Agora, fora do Brasil existem sim muitos estudos, na própria Europa existem muitas recuperações de lagoas, a gente vê isso, né, em várias regiões do mundo, Austrália também. Tem como buscar essas informações sim, eu acho que a academia teria como trazer essas informações. Agora, eu penso que a academia poderia contribuir se a gente criasse, por exemplo, um edital pela FACEP de concorrência pública. Né? Como foi feito agora com o óleo, né? Infelizmente foi a tragédia do óleo, né? Incomparável com qualquer coisa, mas se pensou, falou, como eu vou trazer os cientistas para estudar esse impacto? Se abriu editais, o CNPq agora, hoje é dia 17, dia 26, encerra um edital para a questão do óleo. A FACEP fez isso numa velocidade, Bertotti estava lá, eu participei da reunião do gabinete de crise junto com o governador, se abriu um edital para o óleo. Eu acho que a gente poderia namorar a FACEP. Fala, olha, a gente consegue recurso daqui, recurso de acolá, quanto você acha que a FACEP pode fazer, quanto que a gente disponibiliza também com algum outro recurso vindo, né? E criar um edital específico e trazer a comunidade, fazer esse flerte com a comunidade, podendo tentar financiar. Podem ter certeza que vai chover, gente. E vão ser os melhores. Decididamente vão ser os melhores. Porque, como são editais de competição, entre aspas. Não é competição, porque a academia é muito vaidosa, vai pensar que fala competição, mas não é massagem do ego dos cientistas, não. É realmente, se eu tenho 1 milhão só, ou eu pulverizo, ou eu disponibilizo para dois ou três grupos. Quem serão esses 2 grupos? Então, 3 grupos. Vem o pessoal do Rio, vem o pessoal do Ceará, vem o pessoal daqui da oceanografia, nossos parceiros da oceanografia, e aí se cria, é uma possibilidade de começar a dar esses passos para a gente perceber, porque pode se botar no edital a análise da Lagoa do Araçá com vistas ao saneamento, ao tratamento dela. Quer dizer, então eu acho que teria uma possibilidade grande. Porque assim, mesmo que a gente trouxer conhecimento científico de trabalhos consagrados, sempre a gente vai ter que olhar para o que tem aqui. Né? Como que vai ser isso quando a gente olha das variáveis locais. Né? Então eu acho que poderia se pensar algo de... Nós temos conversado muito na universidade sobre isso. Tem coisas que a própria FACEP poderia direcionar. Dar uma conversada, eu vou marcar com o senhor para ver se a gente pode dar um pulinho lá conversar com ele. Se o senhor tiver essa disponibilidade, eu agradeço. Sim, claro. Né? E aí a gente pode avançar nisso. Mas só uma perguntinha que a gente está só com 10 minutinhos, eu ainda vou finalizar. Tem como olhar só a lagoa, que essa é uma dúvida inclusive minha, sem olhar a bacia como um todo?
Você sabe que quando se fala em termos de gestão, eu respondo, infelizmente não. Nunca se olha para um pedaço da paisagem como sendo uma caixa preta isolada. Principalmente se tratando que é uma ligação com o TGPO. Em se tratando que é aquela mesma história, precisamos fazer um saneamento ser universal, universalizar isso, fazer com que o TGPO chegue mais limpo e tal. Então, pensando em algo maior, eu diria que não. Eu teria que olhar para a bacia hidrográfica, inclusive a do Capibaribe. Mas, pensando em melhorias locais, na ponto de que eu possa fazer a questão dos resíduos sólidos, como eu coloquei, como que a gente barra a chegada desse material? Como a gente lida melhor com a questão da limpeza do manguezal, né, e do entorno? Então, aí sim, eu vou olhar um primeiro momento para a Lagoa do Araçá, pensando em melhorias pequenas, mas extremamente importantes, mas mirando... Tirar ela da UTI para depois fazer o tratamento completo. Sem cloroquina. Não existe cloroquina. Sem cloroquina. O que temos aqui, o que temos é oxigênio. Vamos levar oxigênio. Falando dele. Professor, muito obrigado. Né? Foi um prazer agradeço. lhe falar com o senhor. Falando com o senhor, eu me lembro muito de Edmilson, que foi um grande defensor da Lagoa do Araçá, que perdemos ele ao Covid. Eu soube. Né? Mas, assim... Eu soube. Ele ligou para mim o ano passado, eu lembrei disso. Mas ele era um fãzaço do senhor, né? Mas aqui a gente está defendendo o legado dele, a gente está continuando essa luta que foi dele, que é dele, né? Mas só agradecer, né, por esse bate-papo maravilhoso. Se a gente pudesse, passava aqui 2 horas conversando, mas eu vou entrar em contato com o senhor para a gente marcar essa conversa com o Bertotto e a gente volta com outros bate-papos aí e colocando mais... Trazer novas pessoas. Sim, sim. E fazendo com que a gente junte esse grupo mesmo que queira o bem coletivo, o bem da sociedade, o bem da natureza, o bem da Lagoa do Araçá. Né? Eu acho que são patrimônio de todos, não é só da Imbiribeira, né? A Lagoa do Araçá é da cidade do Recife, é do estado de Pernambuco e é do mundo, né? Porque a gente preservar um ambiente verde como esse, com tanta riqueza da fauna e da flora, a gente está fazendo um pouquinho para a saúde do nosso planeta. Então, muito obrigado ao senhor. Certo? Que obrigado. Deus lhe abençoe e lhe cubram aí de bênçãos para enfrentar os desafios que a gente tanto vai ter aí pela frente com tanta coisa acontecendo. Mas, né, eu agradeço demais. Mas pode ficar à vontade das suas palavras. Obrigado. Obrigadíssimo, né? Que também Deus lhe abençoe, fique com ele também, que todos fiquem em casa, tenham responsabilidade, enfim. Eu acho super pertinente a gente discutir agora, mesmo que nesse momento que até a própria academia não está saindo a campo, né? Sim. Estamos impossibilitados. Eu estou com o meu laboratório fica dentro do Hospital Oswaldo Cruz, e eu estou impossibilitado de entrar no meu laboratório. Então hoje nós estamos aqui um pouquinho ainda, né, presos, né, mas respeitando a questão do isolamento. Então ainda eu acho que é muito legal a gente conversar agora. Mas o sonho não fica preso. Exatamente. Você tirou as palavras da minha boca. Realmente, assim, por mais esse momento crítico que a gente vivencia hoje, né, a gente ainda tem esperança, a gente está discutindo aquilo que a gente deseja, o melhor para a Lagoa, o melhor para os recifenses, o melhor para a nossa paisagem. O que a gente ainda tem de bom ainda, a gente tem que preservar. A gente vai continuar essa discussão, sem dúvida nenhuma, né? E, assim, me coloco à total disposição. Acho que tem outras pessoas que poderiam vir a conversar com coisas mais específicas citadas aqui. Existem pessoas muito boas com resíduos sólidos. Somar, né? Da oceanografia, a gente soma, faz essas parcerias, ou pelo menos faz essas transferências de conhecimento, né? Tenta criar essa rede, essa articulação e começa a se articular
para poder crescer. E lembrar que as árvores de mangue da Lagoa do Araçá, elas são carnavalescas. Elas são maiores que os bonecos de Olinda. Então, temos que cuidar delas. Professor, um abraço, muito obrigado. Abraço, querido. Até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigado a todo mundo também. Beijão, até mais.